Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da Virgem Maria esteja conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse encontro sacerdotal mariano, onde nós vamos refletir agora a mensagem de Nossa Senhora, onde nós vamos rever a nossa intimidade com Nossa Senhora, que a gente precisa, todos os dias estar ciente de que precisamos permanecer firme na fé, permanecer firme nesse caminhar com Jesus Cristo, indicado pela nossa Mãe Maria Santíssima. E hoje a gente vamos refletir as minhas mensagens. A gente já leu, refletiu esse momento com Maria, mas só que a gente tem agora um outro lema para ser abordado nestas mensagens. Invocar a minha proteção sobre a Igreja, sobre o mundo, sobre todo o movimento sacerdotal mariano, esteja espiritualmente de todos os 5 continentes, porque os meus tempos chegaram. Então é nesse momento que a gente vai refletir essa mensagem de Nossa Senhora junto ao Evangelho. Você que ainda não é inscrito, vai se inscrevendo no canal, vai deixando aí o seu joinha, vai ativando o sininho, vai compartilhando com mais pessoas, vai compartilhando conosco através dos comentários, esteja à vontade. Quero agradecer também a todos que estão se inscrevendo, a todos que estão aí vivendo esse momento com Maria Santíssima e que a gente vai vivendo sobre essa luz da palavra. E a gente vai agora pedir o Espírito Santo, o Deus Trino, para estar conosco, invocando a Trindade Santa para trazer luz a este momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso divino amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas divinas consolações. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Abra, Senhor, meus lábios, e a minha boca anunciará vossos louvores. Vinde, Deus, em nosso auxílio, Senhor, apressai-nos e socorrei-nos. A gente agora vamos fazer a leitura, é do livro da 28ª edição, o mesmo livro, a mesma mensagem que a gente leu, se não me engano, há 2 dias atrás. Vai estar na página 519 em diante, as minhas mensagens. Santuário de Castelmonte, Itália, 9 de novembro de 1984. Durante a consagração, logo após o Evangelho. Filhos prediletos, hoje subiste novamente aqui, ao meu santuário, diante desta minha imagem, tão venerada por ser sinal de uma minha particular presença no meio de vós. Vieste aqui para invocar a minha proteção sobre a Igreja, sobre o mundo, sobre todo o movimento sacerdotal mariano espalhado por toda a parte. Como mãe, agrada a Santa Missa que celebrais em minha honra. Convosco, quero que estejam espiritualmente presentes os filhos prediletos do meu movimento de todos os 5 continentes, porque os meus tempos chegaram. Neste ano, formei-vos como mãe através das minhas mensagens. São muitas palavras de sabedoria que fiz brotar do meu coração imaculado para os formar no meu desígnio. As minhas mensagens traçam, antes de mais nada, um caminho simples, luminoso, que eu vos indiquei e que vos deveis percorrer cada dia, para viver a consagração que me fizeste, para crescer no meu amor e na vida da união e na vida de união comigo, para amadurecer cada vez mais a estardes
cada vez mais preparados para realizar a tarefa que vos indiquei. Se alguns de vós pararem depois de se terem consagrado a mim, é porque deixaram de ouvir, de meditar e de viver as minhas mensagens. Ó, depois do meu triunfo, elas serão luz para toda a igreja. Então se compreenderá tudo o que eu fiz para vós nestes anos. Meditai as minhas mensagens, vivei-as. Se viverdes tudo o que vos indiquei, e percorrerdes o caminho que vos tracei, percorrereis seguros o caminho da consagração que me fizeste, e realizareis o grande desígnio do triunfo do meu coração imaculado. Do outro modo, sereis paralisados pelas dúvidas, pelos desânimos, pelas dificuldades, pelas opções que encontrais. Ficais paralisados e não estareis prontos para cumprir tudo o que dispus para vós e que hoje é tão necessário para a salvação do mundo e para a renovação da Igreja, da qual sou mãe. Nestas mensagens revelo-vos também o meu desígnio desde a sua silenciosa preparação até a sua dolorosa realização e ao seu vitorioso cumprimento. Agora estáis para chegar no final mais doloroso e sangrento da purificação, que se desenvolverá nestes anos, antes do grande triunfo do meu coração imaculado, no advento do reino glorioso de Jesus. É um desígnio que abraça este século. No ano de 1917, em Fátima, antecipei o que, como anúncio profético, no momento em que apareci evidente a grande luta contra a mulher vestida do sol e o dragão vermelho, luta que havia de durar o século inteiro, como um desafio soberbo lançado a Deus pelo meu adversário, certo de conseguir destruir a igreja e de levar toda a humanidade a uma rejeição universal de Deus. O Senhor concedeu-lhe este espaço de tempo, porque no final a soberba do dragão vermelho será destruída e vencida pela humildade, pela pequenez e pela força de vossa Mãe Celeste, a mulher vestida de sol, que reúne agora todas as suas pequenas crianças no seu exército, preparado para a batalha. Agora que chegais aos anos mais dolorosos e sangrentos desta grande luta, eu intervim pessoalmente para formar o meu exército através do movimento sacerdotal mariano. Eu vou ler mais uma vez. Agora que chegais aos anos mais dolorosos e sangrentos desta grande luta, eu estarei pessoalmente para formar o meu exército através do movimento sacerdotal mariano, que é obra minha. Para isso, escolhi como meu instrumento um filho entre os mais fracos, humildemente o mais desprovido, e levei-o a todas as partes do mundo para demonstrar a todos que isto que está acontecendo se deve apenas a uma minha intervenção pessoal e extraordinária. Portanto, filho, não temais as dificuldades que encontras. Quando te parece que algum instrumento por mim escolhido
enganado por Satanás, já não quer responder ao meu desígnio. Tem confiança em mim. Eu sou a única comandante do meu exército. Só eu é que sou a mãe e rainha do meu movimento. Eu emprego os instrumentos que me respondem e escolho, ou eu emprego os instrumentos que me respondem e escolho outros quando os que foram escolhidos por mim já não me respondem mais. Eu mesma levo avante esta obra cada dia para a grande batalha que estais combatendo. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Então aqui a gente mudou mais uma vez para estar aqui dentro da Bíblia, voltando na palavra de Deus. E assim diz o Senhor às multidões: a quem compararei os homens desta geração? Com quem se assemelham? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, falam um com os outros, dizendo: tocamos a flauta e não dançaste, entoamos lamentações e não choraste. Pois veio João Batista, que nem comia pão nem bebia vinho, e dizeis: ele está possuído do demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e libertinos. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Nossa Senhora, ela vem trazendo aí para nós um momento bastante eficaz para que a gente possa compreender a leitura do Evangelho. E Nossa Senhora, ela vai mostrando sempre o caminho, né? Jesus, no Evangelho, ele vai mostrando aquelas crianças que estavam ali, né, entoando um canto de alegria e também um canto de lamentações, um canto triste. Mas ali ninguém compreendeu, né? Eles não compreenderam ali a mensagem da música. Assim são o povo, aquele povo que também não ouviram os profetas. Os profetas profetizaram a alegria que aquele povo precisaria estar diante de Deus, precisaria estar assim envolvido com nosso Senhor e nosso Deus, e ali vinha sempre a abundância, vinha sempre a alegria. Momentos esses que aquele povo viveram no rei de Davi, no reinado de Davi. Mas depois aquele povo começou a fraquejar. Então vieram os profetas para então fazer com que aquele povo entendesse, se eles não voltassem a viver uma vida com Deus, a voltar para o caminho, a coisa ia ficar triste, ia ficar bastante dolorosa para eles. Eles não entenderam. Até que então chegou o grande dia que eles foram para a Babilônia. Chegou o grande dia que houve ali a divisão das 12 tribos de Judá. Houve também os reis, muitos reis, né? Até mesmo depois de Davi, muitos reis que ali não seguiram o que os profetas falaram e maltrataram bastante o seu povo. E Nossa Senhora,
ela vem mostrar para nós, na sua mensagem, e que eu tirei aqui da página 510, no primeiro parágrafo, no segundo, vai dizer assim: vieste aqui para invocar a minha proteção sobre a igreja, sobre o mundo, sobre todo o movimento sacerdotal mariano espalhado por toda parte. Então, quando a gente se reúne, quando a gente reza um texto e quando a gente vai formar uma corrente de oração, vai se juntar a uma corrente de oração, a gente precisa então colocar diante de Nossa Senhora todas essas questões. E a gente vem colocando essa maneira, essas atitudes, né? Que é a própria ação de Nossa Senhora que age no meio de nós. E que a gente para ouvir, porque a gente não pode ser igual àquelas crianças, ser igual àquele povo que não pararam para ouvir, que não estava mais atento. Então a gente precisa parar para ouvir a mensagem, para meditar a mensagem, para transmitir a mensagem. E também usar-se dos dons que nós temos do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai cada vez mais nos ajudando. Maria, ela não está sozinha. Maria, ela está formando pessoas, formando o seu exército, para que o seu exército se fortaleça na palavra do seu Filho Jesus e fortaleça no dons do próprio Espírito Santo, ele que conduz toda a igreja. Depois que a gente faz a oração do Santo Terço, é preciso estar em seguida com esse momento. O cenáculo ele dura de 1 a 1h20. A gente precisava fazer, tudo bem, pode ser feito, mas há tempo que não me sobra para que eu pudesse preparar tudo isso de uma só vez. Então a gente vai vivendo como a nossa situação nos permite. Então a gente vai quebrando já esse ritmo, mas a grande importância é que, mesmo com esse ritmo quebrado, mesmo fragilizado, a gente ainda se fortalece, porque a gente se reúne, se tenha um momento de graça com Maria. A gente vai vendo outro ponto que Maria coloca para nós, é o primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. As minhas mensagens traçam, antes de mais nada, um caminho simples, luminoso, que eu vos indiquei e que vos deveis percorrer cada dia para viver a consagração que me fizeste, para crescer no meu amor e na vida de união comigo, para amadurecerdes cada vez mais e estardes cada vez mais preparados para realizar a tarefa que vos indiquei. E a tarefa que Maria vai indicando para nós é exatamente essa. É de a gente viver na simplicidade. Buscar sempre a simplicidade. Buscar sempre a luz, e a luz de Cristo Jesus. A luz do Evangelho. A gente tem que compreender o que Jesus nos passa. Jesus vai mostrando toda a sua palavra. Ele vai dizendo que aquele povo, daquele momento ali, eles não compreenderam nada do que Jesus estava falando. Mas depois, o Espírito Santo, através dos apóstolos, que deu continuidade, começaram a entender. Começaram então a buscar as lamentações, começaram a buscar as danças, que são as profecias de alegria. As profecias de alegria e as profecias de salvação, de um caminho
de um caminho que seja um caminho apertado, estreito, doloroso de passar, mas no final do caminho há uma grande alegria, onde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor. Aí então a gente vai caminhando nesta alegria. A gente vai vivendo, vai buscando a viver isso. Mas o mundo de hoje está daquele jeito, do mesmo jeito em que se encontravam naquele momento que Jesus profetizava. Nós não estamos mais assim buscando. Parece que quando a gente fala de evangelizar, é como a gente jogar as palavras ao vento. Mas quando a gente vê que evangelizar, primeiro eu vou me sentir grande dificuldade, porque eu tenho que evangelizar a mim mesmo. É preciso eu me evangelizar a mim mesmo. E quando Maria coloca aqui, para mim poder passar por esse caminho, né, que ela vai formando, é esse caminho é evangelizando a nós mesmos. Nós precisa evangelizar, nós precisa buscar a Deus verdadeiramente, nós precisa estar atento a Nossa Senhora o que ela fala. Nós precisa estar atento a levar o amor, a levar a fraternidade, principalmente dentro da nossa casa. Começa dentro da família, a viver uma vida de amor, de uma vida de santidade e que você levará também para a sua comunidade, para também os lugares onde você habita, seja no trabalho, na escola, em todos os lugares. Não precisa pregar a palavra de Deus, não é pregando a palavra de Deus, mas é com um ato de acolhida, é com um ato de solidariedade que as pessoas vão sentir a presença de Deus na sua ação. É assim que Maria vai mostrando. Na esse modo simples, esse modo de ser dócil, de ser acolhedor, é esse o caminho que ela vai amadurecendo o nosso sentimento, a nossa vida com Cristo Jesus. Depois, ela vai mostrando para nós um outro caminho, porque aqueles que deixam, vamos ler aqui, se alguém de vós pararem depois de se terem consagrado a mim, é porque deixarem de ouvir, de meditar e de viver as minhas mensagens. Quando a gente para de ouvir, quando a gente para de meditar a mensagem de Nossa Senhora, a gente volta à mermice que a gente era antes. E nós não podemos voltar à mermice. Aí depois a gente vai viver como aquelas crianças do Evangelho. E a gente não pode viver, a gente precisa compreender. A gente precisa trazer para dentro de nós o que eu estou fazendo para que eu tenha uma vida e uma família reunida no amor de Deus. O que eu preciso resgatar? Qual deles que eu preciso resgatar? Eu não posso deixar de ouvir a mensagem. Eu não posso deixar de orar. Eu não posso deixar de acolher. Eu não posso deixar de viver uma vida de esperança, de luta, de batalha. É esse o momento que Maria vai dizendo que ela vai reunindo o seu exército. O exército de Maria que ela vai reunindo é dessa forma, e dessa forma que vai ser traçado ali o seu triunfo do seu coração imaculado. Quando ela mostrou lá em Fátima, no ano de 1917, para aqueles 3 pastorinhos, foi exatamente isso. Foi exatamente traçar um caminho de viver uma vida, consagrando-se à família, vivendo pela família, e ela vai mostrando muitos trechos que a família precisa estar unida. A família precisa ser restaurada, precisa ser revigorada. Porque tudo que acontece na família, ela se expande por toda a humanidade.
E quando ela também vai falando da igreja, também respinga todo o mal dentro da igreja. Porque a igreja, ela é a mãe, né? E quando um ato acontece dentro da família, que ali venha a ter algumas decadências com o filho, ou uma desavença dentro da família, a mãe é a que mais preocupa. A mãe é a que mais vive aquelas dor, vive aquele sofrimento. Então é por isso que respinga tudo dentro da igreja, porque a igreja é a mãe. Mãe igreja, a mãe que educa. A igreja, ela tem toda ali um magistério, ela tem toda ali uma doutrina que foi o próprio Deus, Jesus Cristo, que colocou. O próprio Espírito Santo que vem conduzindo a igreja para que a igreja ilumina a vida das pessoas, traz para as pessoas um caminhar com Cristo Jesus. Por isso, agora uma igreja em saída, uma igreja que precisa caminhar junto, uma igreja sinodal. Então a gente vai assim mostrando o que Nossa Senhora fala conosco. E a gente vai vivendo tudo isso. Estamos vivendo nos dias de hoje, né? Tudo isso que vem acontecendo. Então Nossa Senhora, ela não desiste. Mesmo que tenha pessoas que desistem, mas ela arruma outras e outras pessoas, outros e outros filhos. Por isso, eu quero dizer a você, não desista de estar aqui conosco, de ouvir as mensagens de Nossa Senhora, de colocar no seu coração a luz de Cristo, a chama que jamais pode ser apagada. Essa chama precisa estar sendo alimentada pela sua oração, pela sua meditação no Santo Evangelho, pela sua meditação na palavra de Maria, porque a palavra de Maria, ela vai conduzindo você a Cristo Jesus. Ela vai mostrando para você o caminho. Então você não pode desistir. Se você tenha alguma cansaço, algo que possa prejudicar a sua caminhada, a sua vida com Maria Santíssima, vai até o sacrário. Procura Jesus sacramentado. Ele vai te fortalecer. Procura a confissão, né? Procura então ali estar na presença de nosso Senhor e nosso Deus, porque Ele te fortalece. Mas não desanima, não desanima. Se você olhar para esse canal, eu mesmo tive muitas vezes tentando, buscando algo para que a luz, para que iluminasse toda aquela minha ideia, aquela coisa que eu comecei a viver, eu comecei a passar, a sentir, mas era bastante desanimador e é até hoje. É bastante desanimador. Tem hora que a gente acha tantas dificuldades que a gente quer parar. Mas uma coisa muito séria não deixa a gente parar. Porque é a chama que está em nós, em nosso coração, que é Cristo Jesus. Não pode apagar. Muitos precisam dessa chama, muitos precisam de Jesus, muitos precisam viver a palavra, muitos precisam conhecer a palavra. Então, por isso, não podemos desistir. Temos que estar firme nesse caminhar. Conto com você para ser soldado de Nossa Senhora. E Nossa Senhora conta com toda a sua família para que sua família seja abençoada, para que a sua família seja revigorada e vai vivendo as graças de Deus. Nada vai tirar você da caminhada com Cristo Jesus, nem a morte, porque o próprio Deus, o próprio Jesus, venceu a morte. Aqui nós temos esse corpo que ele vai estar sem vida,
mas o nosso espírito volta para Deus. E no dia do seu retorno glorioso, o nosso corpo renascerá das terra, brotará do seio da terra e voltará à vida. E o espírito nosso voltará para o nosso corpo. E assim a gente vai ter um corpo não mais mortal, mas agora um corpo celeste, aonde esse corpo não terá mais doenças, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais nada deste mundo. Tudo será renovado sobre a graça daquele que confia, daquele que busca o nosso Senhor e nosso Deus. É nessa confiança que você precisa estar. É nesse caminho que você precisa caminhar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Vamos para as orações finais. Consagração ao coração imaculado de Maria, Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Ao vosso coração imaculado nos consagramos em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo, por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é um enviado do Pai. Com Ele queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo. Sob a proteção do vosso coração imaculado, seremos um só povo com Cristo. Seremos testemunha de sua ressurreição. Por ele seremos levados ao Pai, para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. Esta oração foi escrita pela irmã Lúcia, a pastorinha de Fátima. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo do teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. Instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós e defendei-nos no combate. Santo anjo da guarda, meu poderoso protetor, guardai-me sempre na paz do vosso amor. Dos perigos livrai-me, do mal libertai-me, e nos momentos de angústia consolai-me. Durante o sono velai sobre o meu descanso. Não deixeis o mal de mim se aproximar. Sobre as asas do seu amor, possa meus sonhos habitar. Nesta noite de luz, afugentai as trevas do medo, afastai também as tentações, para que minha alma tranquila descanse sem aflições, e que no alvorecer de um novo dia eu acordo feliz e restaurado, e seja para o mundo testemunha de ser sempre por vós amado. Amém. Essa luz de Cristo e essa proteção de Maria nos alcance, a nós e toda a nossa família, os filhos e filhas que estão espalhados pelo mundo em busca do emprego e em caminho com a sua própria família, né, que já desagarrou da nossa proteção e agora está com a sua família. Que nosso Senhor e nosso Deus as proteja e as abençoe, as famílias do mundo inteiro. E que essa graça venha pela intercessora Maria Santíssima e pelo Deus Pai Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro, fica na paz. E que Nossa Senhora nos conduz a esse próximo encontro.